Então, a gente precisa ter também esse cuidado, né? A partir de hoje, vocês já estão começando a formação profissional, né? Então, vocês, a partir de hoje, têm que prestar atenção e ter cuidado com essas questões. Muitas vezes chegam para a gente pedidos de indicação de alunos, o professor Adilson está em pé, ele é o coordenador de extensão e estágio. Chega para ele muitas vezes, a gente manda indicação de alunos para fazer entrevista nas empresas. Muitas vezes voltam, não contratam ninguém depois de um estágio e falam que justamente por isso, por muitas vezes falta de comprometimento, de ter confiança naquela pessoa, não no conhecimento técnico, mas sim como um profissional. Então, são essas dicas que eu dou para vocês, e a gente agora vai falar um pouco aí sobre a questão da pecuária. A agropecuária é um grande ramo aí responsável por segurar a onda do Brasil aí nos últimos 10 anos. O Brasil tem 10 anos praticamente que não cresce, se a gente for analisar profundamente a economia, mas se não fosse a agropecuária aí, a crise ia ser muito grande. Então, o Brasil ele é resiliente muito por conta da agropecuária. A gente consegue se manter a economia, a nossa indústria ela vem perdendo importância aí há mais de 20 anos que a nossa indústria vem caindo de produção. A gente precisa urgentemente retomar a indústria, porque a agropecuária não dá conta sozinha de levar ao grande desenvolvimento do país. Mas ela vem aí sendo responsável pela economia, por segurar a economia do Brasil nos momentos de crise. E a agropecuária nada mais é do que o conjunto de todas as atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Então, o professor André falou muito da questão da agricultura, desenvolvimento agrícola, e eu vou falar um pouquinho aí de como que o Brasil chegou a ser também um grande produtor de proteína vegetal. Hoje o Brasil também se destaca entre os maiores produtores de proteína animal no mundo. Então, primeiro, o que é a pecuária? Pecuária, então, é o conjunto das criações que envolvem a produção de animais visando obtenção de proteína ou de outros produtos, seja lã, seja couro, outros produtos aí oriundos dessas criações, conjunto de todas as criações. E como eu falei, o Brasil hoje se tornou um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Mas como que o Brasil chegou a esse patamar de ser um grande produtor e um grande exportador? Como que veio, como foi essa trajetória? É importante a gente conhecer a história, para a gente entender, compreender esses processos, como que nós chegamos e para onde nós vamos, e onde que nós, como técnicos, sejam técnicos em agropecuária, sejam técnicos de nível superior, se encaixam dentro desse processo de produção. Falar um pouquinho aqui rapidamente da história da pecuária no Brasil. O Brasil ele não possuía esses animais que nós hoje produzimos aí de forma nas criações, dentro das zootecnias. Esses animais não existiam aqui no Brasil de forma nativa. Todos eles vieram trazidos aí pelos colonizadores, sejam os bovinos, sejam as aves, os caprinos, os ovinos, todos eles são animais exóticos trazidos então pelos colonizadores. Então, no início do século XVI, junto com a colonização portuguesa, chegaram alguns animais que vieram para servir de alimentação, com pequenas criações, bastante rústicas, e chegou também animais com o objetivo de tração, para tração e para transporte. Naquela época não existia máquina, não existia máquinas nem a carvão, nem a lenha, muito menos a motores movidos a combustível. Então, dependia-se da tração animal. Então, vieram animais bovinos de raças alentejanas, vindas de Portugal, e iniciou-se por aí. E uma das grandes importâncias do bovino na história do Brasil é que ele serviu como uma ferramenta para a colonização, principalmente do interior do Brasil. Então, uma das formas de se conseguir a posse da terra naquela época era você ocupar, você tinha que ocupar a terra para ter posse. E como que se ocupava a terra? Colocando gado.
Então, se você tinha um gado na terra, seu gado naquela terra, então você tomava posse. Então, foi muito utilizado para isso, para essa expansão, né, para o interior. No entanto, o Brasil foi colonizado aí pelo litoral, né, região de Mata Atlântica. Nessa região não existiam gramíneas que suportassem uma população, né, uma taxa de rotação razoável, né, para o gado bovino. Mesmo cerrado também não. Então, as produções, o gado era criado em pequena quantidade, não existia ainda a produção de forma independente, de forma específica, né, para a produção de carne e couro. Isso iniciou-se mais quando a bovinocultura migrou para a região sul do Brasil, porque na região sul do Brasil foi encontrado lá gramíneas nativas, né, de clima temperado, né, que possibilitaram então que a gente pudesse ter uma quantidade enorme de animais, e a partir daí desenvolveu-se ali a bovinocultura. Então a região sul do Brasil ela ficou durante muitos anos como a principal região produtora aí de bovino. Com relação às outras espécies, continuaram sendo criadas aí de forma muito arcaica, muito pequena, simplesmente para consumo, né, local das famílias. Então aqui a gente pode ver algumas imagens também antigas, né, de animais usados para tração, eram usados para tração, usados para transporte e usados também para mover algumas máquinas, né, como engenho de cana. Só que o salto nessa produtividade, ela só se deu na década aí de 80 a 90. Né? A partir do início do século XX, bem no início do século XX, já iniciou-se a especialização na produção. Né? As pessoas começaram a produzir de forma um pouco mais técnica, visando aí a produção, né, de animais, de proteína, mas a produtividade ainda muito baixa, né, com pouca tecnologia. Então, junto com essa revolução na agricultura, também houve uma revolução na pecuária. Né? E essa revolução, ela se deve a diversos fatores integrados, trabalhar de forma integrada. Não foi um fator isolado que trouxe toda essa produtividade que levou o Brasil a ser esse grande produtor mundial de proteína. Então, a gente teve aí um avanço significativo na área da pesquisa, como o professor André falou, né? Desenvolvimento de tecnologias de produção. Houve também um desenvolvimento da área de extensão rural, então foram criadas instituições voltadas para a extensão rural, as universidades e centros de pesquisas também abriram setores para levar esse conhecimento técnico-científico para os produtores, aliado também à capacitação profissional, abertura de novas escolas, novos cursos. Os cursos foram como se fala? No início, né, os primeiros cursos ligados à agropecuária, que foram a agronomia e a veterinária, né, só existiam basicamente esses dois, né, depois eles foram se especializando, né, foram sendo criados outros cursos a partir desses. Então, hoje, foram criados depois a zootecnia, engenharia agrícola, né, a parte de agrimensura, engenharia ambiental, engenharia florestal, então, a agroecologia que nós temos aqui no campus. Então, foram se especializando e hoje a gente tem um leque muito grande de cursos. Também aliou-se às políticas públicas, o professor André também falou aí da deficiência que nós temos em algumas políticas públicas aí, mas elas também são importantes. É importante o Estado nacional trabalhar, auxiliando aí ao produtor, já que a gente trabalha dentro de uma atividade altamente com muito risco, né, para o produtor. E a organização da cadeia produtiva. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Né? Então, a organização dessa cadeia produtiva também foi essencial para que a gente alcançasse aí esse patamar. Fala um pouquinho, então, dos avanços que a gente teve na pesquisa. Né? Então, a partir da década de 50, 60, 70, iniciou-se, né, com mais ênfase as pesquisas na área da produção animal, na área da zootecnia, né, e a pesquisa trabalhou em diversos ramos, em diversas áreas da produção animal. Uma delas é a parte da nutrição animal,
que dentro da nutrição animal a pesquisa avançou muito na determinação das exigências nutricionais. Então, o produtor trabalhava de forma muito rudimentar na alimentação dos animais, sem conhecer a real exigência de cada animal. E através das pesquisas que foram sendo realizadas, hoje a gente tem informação, a gente tem um leque muito grande de informações sobre a exigência de cada espécie, dentro dessa espécie, para cada categoria animal, dentro de cada fase que ela está, né, de desenvolvimento, dentro do seu nível de produção. Então, hoje a gente consegue determinar qual é a exigência de uma vaca leiteira de 700 quilos, produzindo 30 quilos de leite. Nós temos como determinar a exigência dela de cálcio, de fósforo, de proteína, né, de energia. Então, para cada espécie, para cada categoria, hoje a gente consegue, através dos resultados das pesquisas, desenvolver ferramentas para cálculos, inclusive programas, né, de cálculo de ração baseados nas exigências de cada espécie. Dentro da nutrição também, a gente avançou muito na questão da avaliação de alimentos e aditivos. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de alimentos disponíveis para os animais. Agora, qual alimento usar para cada espécie? Qual é o potencial de uso de cada alimento? O que ele possui? Qual a limitação que esse alimento tem? Ele possui alguma restrição? Então, a avaliação de alimentos também avançou muito. É uma das áreas que a gente tem na pós-graduação, né, na parte de isotoponomia, é a avaliação de alimentos. Então, se avaliam alimentos alternativos, novos alimentos regionais e também aditivos que são utilizados nas rações para maximizar aí, o crescimento dos animais, né, a produção dos animais. Outra área que avançou muito e foi uma das grandes responsáveis por aumento da produtividade o melhoramento animal. Né? Então, o melhoramento animal também é uma das áreas, das grandes áreas da produção animal, da zootecnia. E o melhoramento animal fez com que a gente hoje fez com que hoje a gente tenha animais de altíssimo potencial genético, potencial de crescimento. Se a gente analisar os animais que eram criados na década de 50 e analisar os animais que são criados hoje, existe uma diferença genética muito grande, né, no seu potencial de crescimento, na sua capacidade reprodutiva, no seu desenvolvimento da carcaça, no aproveitamento de potes de carcaça. Né. Foram desenvolvidas diversas tecnologias, biotecnologias de reprodução animal, né, como iniciando lá com inseminação artificial, né, transferência de embrião, fertilização in vitro, até a clonagem. Né? Vocês estão vendo ali um bezerrão Nelore mamando uma vaquinha doadora, né? Ele está quase do tamanho dela. Né? Ela é simplesmente doadora, ela não é a mãe genética daquele bezerro. Né? Então, o melhoramento genético foi uma das grandes áreas que ajudou muito a gente ter esse salto na produtividade. Aqui a gente consegue analisar a diferença, né, do melhoramento animal, né, não só no desempenho, mas na própria conformação da carcaça dos animais. Quem é mais antigo, né, talvez aí, a geração dos avós, aí, lembra muito do tal do porco banha. Né? O porco antigamente era um porco com uma espessura de toucinho muito grande. Utilizava-se muitos toucinhos, inclusive, na roça para armazenar carne, para fritar. E o porco, o suíno, ele ficou muito taxado como uma carne não muito recomendada, aí, né, principalmente para quem tem problemas cardíacos, falava-se muito do colesterol. Né? Então, os nutricionistas não recomendavam muito. E, através do melhoramento genético, os suínos eles foram evoluindo para ter uma carne com baixo teor de gordura, com alta concentração de carne no pernil e no lombo, e animais altamente precoces, altamente prolíferos. Né? Então, hoje a gente tem, a suinocultura hoje está muito avançada nessa parte de tecnologia, né? Principalmente na questão genética. Temos várias raças hoje de alta produtividade, e mantendo também rusticidade. Tá?
A gente ainda consegue manter no suíno uma certa rusticidade, que muitas vezes é perdida durante esses processos de melhoramento genético. Mesmo na bovinocultura, né? O Nelore ele foi trazido no Brasil no final do século XIX, veio da Índia, uma raça de origem indiana, chegou aqui, se adaptou muito bem, foi uma das raças, foi a raça, né, responsável pela expansão da bovinocultura no Brasil, porque ela chegou ao Brasil e se adaptou perfeitamente ao nosso clima, pois antes do Nelore a gente tinha aqui raças oriundas da Europa, e o Nelore se adaptou muito melhor à questão do clima quente, do clima seco, a questão da resistência, né, aos ectoparasitas, carrapato, moscas, e através deles houve uma grande expansão aí da bovinocultura. No entanto, ele manifestava aí uma capacidade genética em termos de ganho de carne, em termos da questão reprodutiva um pouco inferior, né, a questão da precocidade inferior das raças europeias. Mas a partir aí da década de 70, 80, iniciou-se também programas de melhoramento genético do Nelore. Né? Da época que eu estudei zootecnia para hoje, já há uma diferença muito grande. Se a gente for procurar os dados aí de idade à primeira, né, ao primeiro parto, né, ao peso das mamas, os animais hoje eles estão com um desempenho muito melhor, isso se deve ao melhoramento genético. Né? Hoje temos grandes centrais de inseminação artificial, temos programas aí de melhoramento onde se faz testes de progênio. Então, esses touros que doam sêmen, a gente tem todo um programa para avaliação do desempenho das crias oriundas aí, né, desse animal. Então, a gente consegue hoje, né, geração a geração, estar melhorando a eficiência desses animais, né, para eles terem precocidade, né, de ganho de peso, precocidade sexual, melhorar também o rendimento da carcaça. O Nelore, né, as raças zebuínas, elas têm, né, naturalmente um rendimento um pouco menor de carcaça em comparação às raças europeias, mas isso tem melhorado muito. Na foto a gente consegue, né, ter uma noção da diferença hoje que nós temos aí com relação à carcaça dos animais. E aquela que foi mais visível, né, o avanço mais visível foi na avicultura. Né? Eu lembro quando eu era criança que a gente, né, eu já sou bem mais velho que a média de vocês aí, quando eu era criança a gente comia frango. Frango a gente comia mais no fim de semana, na casa do avô, geralmente era uma galinha maior, não era maior do que hoje em dia, mas não era uma carne de comer todo dia, né? Não era barato como é hoje, não é popular como é hoje. O frango ele não era criado de forma intensiva, tecnificada, de forma industrial, como hoje em dia. Né? E isso não tem muito tempo, né? Isso tem 30, 40 anos. E de lá para cá, houve um avanço, uma revolução na parte da agricultura, né? E um frango aí que demorava 6 meses para chegar a 1,8 kg, hoje você consegue que chegue quase 3 quilos com 40 e poucos dias, né? E com um rendimento de carcaça muito melhor, rendimento de carne no peito, na coxa, comendo muito menos ração. Né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acredito que isso faz parte da sustentabilidade. Você produzir mais com menos recursos, né? E em menos tempo. Então, você hoje ocupa 2 meses um galpão e você tira um lote de frango. Né? E hoje você consegue ter uma carne barata. Para comprar carne de boi, às vezes de segunda, você paga R$30, quase R$30 o quilo. E se você for comprar uma coxa de frango, muitas vezes eu já comprei de R$7. Né? E o frango você tem certeza da qualidade que ele vai vir. A carne você não sabe sempre. E esse crescimento não tem nada a ver com hormônio. Tem gente que, né, tem ainda que acredita nessa lenda, porque é difícil acreditar, né, como que o frango cresce tão rápido. Ele multiplica de peso em uma semana. Como que ele cresce tão rápido? Não tem a aplicação de hormônio, até porque é proibido pela legislação brasileira utilizar hormônio de crescimento para ganho de peso em animais. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Esse frango, essa carne é testada aqui pelo Ministério da Agricultura, é testado no país que chega e nunca houve resquício de hormônio. Se tiver, já teria descoberto. Porque
um fiscal agropecuário, me falou que já foram feitas mais de 2.000 análises de carne de frango, nunca foi detectado hormônio. E também, economicamente, não seria interessante. Hoje, sem hormônio, você consegue que esse frango tenha um crescimento bastante rápido. São utilizados alguns aditivos alimentares, na ração, alguns antimicrobianos, mas isso para regular ali a flora intestinal do animal, para melhorar o processo de digestão, mas não é aplicado na corrente sanguínea, nenhum tipo de hormônio. Regular o consumo, melhorar o aproveitamento dos alimentos. Já está junto com os agricultores. E o desenvolvimento da pecuária, ela acompanhou também o desenvolvimento da agricultura. Hoje, a base da alimentação do suíno e da ave, do frango, é milho e soja. 80% da ração deles é milho e farelo de soja, ou mais. Então, a rentabilidade desse setor está diretamente ligada ao preço do milho e farelo de soja, que são commodities, são regulados em preços internacionais. Então, muitas vezes o produtor ele fica ali no vermelho, na época que ele não consegue fechar muitas vezes a sua conta, por conta disso. Então ele tem que ter um sistema de produção altamente eficiente para aproveitar da melhor forma os alimentos. E desenvolvimento de novas forrageiras, está aqui nosso colega que trabalha com isso. O cerrado de forma nativa, cerrado nativo, o cerrado tem algumas gramíneas, algumas forrageiras, algumas plantas que podem ser consumidas pelos bovinos, mas numa taxa de lotação, ou seja, uma quantidade de animais por hectare, por área, muito baixa. A maioria das plantas não são propícias para o consumo e, quando são, a qualidade é muito baixa. Então, se você for criar bovino em área nativa, você vai conseguir colocar pouco animal, vai ser economicamente inviável, digamos assim. E durante muito tempo, como o André falou, o Centro-Oeste ficou sendo encarado como uma área marginal, de baixa produtividade, difícil de plantar, difícil até de criar animais. Mas com a introdução das gramíneas de origem africana, principalmente as braquiárias, tudo isso mudou. Então, a introdução da braquiária no Centro-Oeste eu posso dizer que foi a grande responsável pela expansão da pecuária no Centro-Oeste, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, foi o que fez a pecuária começar a migrar para essa região. Porque foi uma forrageira altamente adaptada ao nosso solo, com pouca necessidade de correção, que fecha bem o solo, um custo muito baixo, e fez com que a gente pudesse hoje ter essa região, Centro-Oeste, uma grande produtora de gado de corte, a pasto. E hoje nós temos aí infinidade de espécies forrageiras, de gêneros de espécies forrageiras, cultivadas, à disposição do produtor. Aqui no curso de vocês tem uma disciplina de forragicultura, de nutrição animal. A gente fez questão de incluir, não é qualquer curso de agropecuária que tem, muitos não têm essa disciplina, mas a gente entende que é de extrema importância para vocês conhecerem as principais forrageiras utilizadas e saberem escolher corretamente a forrageira para o uso que vocês terão lá na frente. Escolher a forrageira que se adeque ao solo, adeque ao clima, ao tipo de uso que você vai ter, se você vai utilizar essa pastagem, se você vai utilizar como pastagem para pastejo contínuo, rotacionado, se vai fazer corte dessa forrageira, se vai fazer feno, se vai utilizar para integração, lavoura pecuária. É uma observação, eu não sei se vocês já estão trabalhando com a matéria mais puxada para a questão de integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária hoje subiu absurdo, subiu muito do tempo que eu comecei a estudar e escutei falar até da IFDE, mas a integração lavoura-pecuária hoje só que na região famosa, mais ou menos umas 350 toneladas de bacalhau só para fazer a integração com milho ou erva solteira para fazer plantio direto em cima. Mas a maioria dos produtores solta animais assim.
dá o primeiro patrulho ali, não deixa baixar muito, dá aquela primeira rodada e depois desce. É uma alternativa que está crescendo só aqui. Então, no sul do Brasil já era muito tradicional, né, essa questão de cultivo de inverno, né? Você deixava o solo com alguma cultura de inverno e de um tempo para cá, como ele falou, a integração lavoura-pecuária há 10, 15 anos atrás falava-se, né? Mas hoje a gente está aplicando muito essa tecnologia. Como o professor André falou, a gente tem que utilizar ao máximo, né, a terra, as máquinas, maximizar o uso da mão de obra, né? Então, tem se utilizado muito também a questão da integração lavoura-pecuária e você tem que escolher corretamente o tipo de gramínea para fazer essa integração, né? Conhecer o hábito de crescimento dessa gramínea, a exigência nutricional. Tem gramíneas que são mais exigentes para atividade, outras menos exigentes, né? Então, aquelas que são com relação ao dessecamento, né, depois para você entrar com uma cultura. Então, você, né, tem que ter o conhecimento básico, né? Pelo menos o conhecimento básico mínimo para você trabalhar com isso, né? Teve também bastante avanço na área de ambiência e bioclimatologia, porque os animais eles foram retirados da natureza e muitos deles confinados, né, para que se tivesse controle da produção, né, principalmente as aves, né, que hoje são criadas fechadas, a maior parcela, né, das aves são criadas confinadas em galpões, suínos também, né? Então a pesquisa também teve que avançar para conhecer os parâmetros fisiológicos dos animais, né? Conhecer quais são os parâmetros de conforto térmico para esses animais. Então o animal só vai expressar o seu potencial de crescimento, seu potencial genético, se ele tiver, né, a nutrição adequada, se ele estiver num ambiente confortável, né, se ele estiver num ambiente que propicie que ele possa estar tranquilo e não mobilize reservas, por exemplo, para manter estável o seu organismo, né, a sua homeostase. Então, o animal sentindo calor, sentindo frio, ele vai estar mobilizando reservas para tentar manter o corpo dele estável, ele vai diminuir o consumo de ração, e ele pode vir até adoecer. Então, existe hoje, né, uma área chamada bioclimatologia, né, ligada também à questão de bem-estar animal. Tem muito pesquisador que trabalha hoje com essa questão do bem-estar animal, que está cada vez mais sendo exigido pelos mercados, principalmente mercados internacionais, que exigem, né, que tenham diversos cuidados em relação ao bem-estar animal. Então, nós hoje temos uma quantidade grande de equipamentos, de instalações modernas que visam propiciar e manter o equilíbrio desse ambiente, principalmente na agricultura, né, que hoje nós temos aí condições de montar aviários altamente tecnificados para manter a produção aí em qualquer região do Brasil, né. A agricultura, ela durante muito tempo ficou basicamente restrita à região sul do Brasil, né, algumas regiões do sudeste, e com o aumento da produção de grãos na região centro-oeste, a agricultura migrou também para próximo de onde você tem o grão. E com isso também teve que se adaptar muitas instalações, né, para a produção de frango. Onde se produzia na Serra Catarinense, onde muitas vezes fazia a temperatura negativa, foi para a região como hoje, fazendo acima de 30 graus. Então a instalação tem que se adequar à região que você está, né? E chegando aí que atenda aí essa necessidade do animal. Então a agricultura, eu digo que dentro da cadeia de produção animal é aquela que mais se tecnificou, né? E onde tem uma cadeia produtiva mais bem estabelecida. Também houve muito avanço na questão do manejo. Aqui o técnico, né, entra muito, a questão do manejo, né? Como manejar esses animais, como separá-los, então a pesquisa junto também com o próprio dia a dia do trabalhador, do pecuarista, com essa experiência, foi determinando
diferentes sistemas de criação. Nós não criamos suínos de uma forma só, tem diversos tipos, diversos sistemas de produção, diversas formas de se produzir. E qual é a forma mais eficiente de se produzir um animal? Né? Vai depender muito da sua condição, do seu objetivo, da sua região, da raça que você está criando. Né? Existem vários sistemas, mas a gente tem que produzir de uma forma racional. Né? Por exemplo, a suinocultura você produz ela em setores. Então você tem a maternidade, você tem a creche, você tem o setor de engorda, terminação. Cada setor, né, um animal fica durante um determinado tempo. Para cada setor você tem uma determinada área por animal, né, um determinado tipo de instalação, manejos específicos para cada setor. Né. Então o manejo, o sistema de produção também vai determinar o tamanho da gaiola das galinhas poedeiras, né, o período, né, a idade que elas vão entrar em cada setor de produção. Então, essa questão do manejo também evolui bastante e é uma das áreas que a gente estuda, que a gente se especializa, trabalhar com manejo. E houve também aí, além da pesquisa, que foi aquela que trouxe as informações técnicas para que a gente pudesse produzir os animais de forma mais eficiente, também houve uma evolução na questão da extensão rural. Né? A extensão rural ela se iniciou em algumas universidades no Brasil, né? E ela visa levar esse conhecimento produzido para o produtor. Não adianta o conhecimento ficar dentro da universidade, dentro da Embrapa, dentro do Instituto de Pesquisa, e o produtor não ter acesso. Então, hoje a extensão rural ela está presente tanto nas universidades, nos institutos federais. Aqui nós temos uma coordenação só para tratar da extensão. Todas as universidades têm, né, pró-reitorias de extensão. Nós temos a extensão nos institutos de pesquisa, a Embrapa, então a Embrapa é uma instituição de pesquisa, mas ela tem as suas ações de divulgação dos resultados das pesquisas para os produtores. Nós temos as empresas de extensão rural, como a Emater, né? Empresa específica, aliada à extensão rural, para levar esse conhecimento através de um dia de campo, seminário, capacitações, cursos, levar esse conhecimento para os produtores rurais. E nós temos empresas também, as empresas também trabalham muito forte com isso. Então, quando você vai na Agro Brasília, você vai ali, né, está tendo a Expo Agro, na Grande Doutor, vai stand de empresa, palestras sendo dadas por empresas que também vão lá divulgar seus produtos, divulgar tecnologias. Né? Muitas vezes a empresa não está só divulgando o produto, está divulgando aquela tecnologia para o produtor. Né? E vocês sempre têm que ter sempre aquele olhar crítico sobre, né, principalmente quando é empresa, sobre aquele produto que ela está divulgando. Né? Não existe nenhum produto milagroso, não existe nenhum cultivar que vai ser milagroso, vai resolver todos os seus problemas e vai servir para qualquer região, para qualquer situação. Né? Então vocês têm que ter senso crítico, escutar, observar, conversar com o técnico, ver se aquele produto dele se enquadra na sua realidade, né? E a partir daí você estudar para ver se se aplica realmente. Então a extensão rural veio aí fortemente para... E vocês podem ser motores aí da extensão rural, né? E atuar na extensão. Né? Formação e capacitação profissional também. Né? Vocês aqui estão buscando uma formação profissional. Né? A gente fala capacitação quando você vai buscar, por exemplo, um curso para aprender uma determinada habilidade, um determinado assunto. Vamos fazer um curso ali para aprender a operar um trator. Mas aqui vocês estão buscando mais do que isso, uma formação. Formação profissional, vão sair daqui habilitados como técnicos agropecuários. Né? É uma profissão regulamentada, onde vocês vão realmente poder atuar, né, na agropecuária. Né? E essa formação e capacitação, ela iniciou-se ali nessa área da agricultura, começou em 1859, foi criado em Ituriano o Instituto Baiano de Agricultura, né, que depois veio fazer parte da Universidade Federal do Recôncavo do Banana. Né? Mas a primeira escola de medicina veterinária e agricultura foi em 1883. Então nós temos aí basicamente 150 anos aí de estudo nessa área aí, de formação na área da agricultura.
O curso de zootecnia mesmo, ele só veio em 1966, bastante novo. Eu tive professores na faculdade que foram da primeira turma de formandos de zootecnia no Brasil. Então, são, né, se você for ver, são aí 60 anos, basicamente, aí, que nós temos o curso. E durante esse período houve uma evolução muito grande, e hoje nós temos cursos abertos aí no Brasil todo, né, de zootecnia, de agronomia, de cursos técnicos em agropecuária, técnico em zootecnia, técnico em recursos pesqueiros, em aquicultura, né, curso de tecnologia, bacharelados. Então, hoje nós temos uma infinidade de cursos aí que a gente pode estar atuando na área de agropecuária, né? Eu costumo brincar que o curso técnico em agropecuária é uma mini agronomia, porque vocês vão ver tudo que se vê na agronomia, vocês vão ver aqui de uma forma um pouco mais reduzida. Por isso que é um curso pesado, por isso que é um curso difícil, né? A agropecuária é um ramo com infinidade de culturas, né? Se você pegar as culturas anuais, quantas culturas anuais nós temos? Quantas culturas perenes? Né? Silvicultura, quantas árvores, espécies arbóreas nós temos aí para cultivar, né? Aí você vai estudar a parte de fertilidade do solo, de mecanização, parte de doenças, quantas doenças nós temos que tratar com as culturas vegetais, né? Quantas plantas daninhas existem. Então, assim, é uma quantidade de informação muito grande que vocês vão ter aqui. Não vai dar para aprofundar demais, mas vocês vão ter uma formação básica, uma base sobre em cada uma dessas áreas, né? A produção animal é a mesma coisa, né? Mas vocês terão um módulo aqui todinho de produção animal, né, onde vocês vão ver as principais culturas, né, estudar sobre as espécies, sobre os sistemas de produção, a forma de produção, de reprodução dessas espécies, né? E saindo daqui vocês vão procurar aí, não digo nem saindo, durante o curso vocês já vão começar a procurar mais informação, né? Tem muitos colegas de vocês que assim que tem condição já buscam estágio, já está participando sempre de uma palestra lá na Expo Abra, né? Essa semana começam aí diversas palestras, tem toda uma programação para buscar informação. Agora de bolinha, participa dos eventos de bovinocultura, participa dos eventos, simpósios, congressos, cursos, curso online, vai buscando informação, porque e quanto mais você busca, mais você percebe que não sabe, né? Mas você percebe que não sabe. Você faz um mestrado, aí você vê o tanto que você não sabe. Aí faz um doutorado, aí que você fica mais louco ainda, que você vê a quantidade de informação que existe, né, que está disponível hoje, né? E o nosso cérebro né, não dá conta, às vezes, de tanta informação. Isso, para estimular que vocês busquem novos conhecimentos fora do campus, a gente colocou agora no curso algumas horas que vocês têm de, amanhã eu vou detalhar um pouco mais, horas complementares de formação. Então, participou do congresso, pega ali o certificadozinho de 4 horas, de 6 horas, fez o curso online, participou de um dia de campo, o que vocês fizerem. Então, busquem um pouco fora também da instituição, né? Busquem um pouco também fora, porque inclusive é uma forma de você estar conhecendo o mercado fora da escola, conhecendo outros profissionais, conhecendo empresas, né? Abrindo esse leque, esse network. Não vai lá na agropecuária, às vezes tem show, você quer participar, mas, né? Eu não sei se a turma do Igor foi comigo lá em Uberaba, exclusivo, né? Eu fiquei chateado até com a turma dele, porque a gente levou a turma do integrado, então meninada, né? Disciplina de bovinocultura lá para esse Cruzeiro, liberado. Chegou lá, meninada, vamos para o Parque Exposição. Parque lá maravilhoso, chique, todo, né? A nata da bovinocultura, né, de Serpulina do Brasil lá, os maiores produtores, ocorrendo leilão, julgamento, e as maiores empresas estavam lá.
Não foi a sua, então. Aquilo foi. Foi na Alta Genética. Alta Genéricas. Aquela outra. Foi na Tecplan. Nós passamos no parque. Passou. Teve uma turma que, na hora que eu cheguei no parque, que a gente foi entrar, meia dúzia entrou comigo e o restante desviou-se para o perto. Já vi. E eu fiquei bravo porque eu falei, gente, qual é a oportunidade que eles tiveram na vida de um lugar desse? Eles nunca tiveram. Um dia que tem, vai para o boteco. Gente, boteco tem em qualquer lugar. Agora, isso que vocês estão aqui, eles estavam no 3º ano, se formando. Gente, vai lá, vai conversar, vai ver as empresas, vai, pega contato pessoal. Lá você senta para ver o julgamento de animais maravilhosos, lá um cafezinho de graça, uma aguinha. Você senta do lado do produtor ali, entender como é que funciona, né? Vai lá, conversa com o peão que está cuidando do boi, pergunta sobre o animal, conversa com o gerente da fazenda, conversa com o dono da empresa, todo mundo sem custo. Fui num congresso em Uberlândia agora, o pessoal te dá um banquete de informação, mas o custo é alto. Mas te dá informação. Teve a oportunidade lá atrás de começar a conhecer o pessoal na hora que você mais precisa. Pois é, tem que aproveitar, né? Aproveitar esses momentos. Principalmente quando você é estudante próximo de formar, né? De buscar a sua colocação. Políticas agrícolas também. Isso muitas vezes não está, a gente não tem poder sobre as políticas agrícolas, quer dizer, tem pequeno poder, que é o poder da sociedade, está pressionando os governantes, né, pelo voto, e depois do voto pressionar aquele que você votou, e aquele que você não votou também, que você tem o direito de pressionar até aquele que você não votou, na democracia, para que atue com políticas públicas voltadas para o setor de agropecuária, né? Sejam elas com crédito rural, créditos muitas vezes específicos para determinadas áreas, para o pequeno agricultor, para o aquicultor, né, para quem está fazendo integração lavoura-pecuária, tem créditos muitas vezes específicos, facilitando, aumentando e facilitando esse crédito, né, diminuindo o juro, aumentando a área de assistência técnica. Tem muito produtor, pequeno produtor, que não tem condição de estar pagando, bancando um técnico, e precisa que o Estado dê esse apoio através de técnicos aí das matérias, por exemplo, né? Investimento em pesquisa agropecuária. Deixa eu responder essa aqui. Ele perguntou sobre concursos públicos para técnicos em agropecuária. Eu tenho uma informação para vocês. Tem vários concursos já autorizados para técnicos em agropecuária para o ano que vem. Tá? Esse ano foram autorizados, inclusive do DF, o DF está autorizado a fazer concurso público, sempre tem para técnico em agropecuária, Secretaria do DF, e dos outros estados também. E a gente vai ter uma evolução no número de vagas, por quê? Porque a gente está mudando, na verdade está mudando, transição a situação agropecuária em relação à febre aftosa. Tá? A gente tinha só um estado livre de aftosa sem vacinação e agora a gente teve uma expansão para outros estados. Para esses estados ficarem livres de aftosa sem vacinação, eles precisam de quê? De apoio técnico. Tá? E é nesse sentido que as secretarias dos outros estados estão abrindo esses concursos. Esse ano o concurso não vai acontecer, porque é eleitoral, mas está autorizado, está previsto na LOA, a LOA que organiza o orçamento para pagamento do servidor no futuro. Então, existe sim a possibilidade de atuação de vocês no serviço público, nas secretarias da Agricultura, nas EMATER. A EMATER DF, que é uma referência nacional, né, e tem muitos escritórios do DF, aqui tem mais de 20 escritórios do DF, um diferencial quando a gente pensa em Brasil. Tá? Os escritórios da EMATER tem muitos técnicos, pelo menos um técnico agropecuário, 2 em cada EMATER, né? Todos os estados têm sua assistência, sua extensão, também os técnicos agropecuários atuando, além do sistema privado. Então, em relação ao concurso público, gente, eu tenho conversado isso com os meus alunos, que existe um potencial de atuação do técnico agropecuário, principalmente nessa questão que a gente está vivendo agora, de mudar, né, o status sanitário no Brasil em relação à aftosa.
Então, e vem a questão do olhar docente, né? Por exemplo, eu dou aula de anatomia, fisiologia e sanidade animal. Então, o meu olhar docente, ele é focado naquilo também que eu vejo como possibilidade de trabalho para os meus alunos. Como eu sei, por exemplo, todo concurso, não existe concurso na agropecuária que não caia fitose, que não caia brucelose, que não tenha raiva. Então, eu tenho que atuar naquilo. Né? Com certeza vai cair nos próximos concursos quais são as novas regiões do Brasil que são livres de afitose sem vacinação. Então, eu vou nesse foco. Agora a gente tem outros estados para além de Santa Catarina. Né? Então, esse é um olhar que a gente tem que ter, igual o professor André falou, um olhar mais amplo sobre a situação do Brasil. Tá? Então, assim, falando um pouquinho sobre trabalho, né? Vocês têm uma carreira regulamentada de vocês. Vocês têm uma lei que estabelece a carreira de vocês e coloca ali quais são as atribuições de vocês. Por exemplo, empresas de controle de roedores, de vetores, né, de pragas. A gente tem um técnico que atua junto com a gente aqui no Conselho Gestor, técnico agropecuário, que tem uma empresa dessa área. Porque às vezes a gente fica muito focado, muito só na agricultura, muito na pecuária, mas existe uma possibilidade de atuação muito maior, para além